nós vamos ler em Lucas 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13. A parábola a ser estudada hoje é a parábola da figueira sem fruto, ou a parábola da figueira estéril. Então, aqui em Lucas, capítulo 13, a parábola se inicia no versículo 6, mas para entendimento da parábola nós vamos precisar, como sempre, entender o contexto. Então, nós vamos começar do versículo 1. Lucas 13, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E então o Senhor explica, ele profere a parábola para ilustrar o que ele havia acabado de dizer. Versículo 6, continuando. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então aqui o Senhor conta mais essa parábola, bem curtinha, 4 versículos apenas, sobre uma figueira que não deu fruto. E às vezes nós estamos lendo agora essa parábola e você está pensando o seguinte: ora, mais uma parábola sobre esse tema de dar fruto, mais uma parábola sobre esse tema, essa temática, né? Essa ilustração de um cenário rural, um cenário de plantio. Sim, nós comentamos no estudo passado que o Senhor Jesus tinha predileção por esse tipo de ilustração na hora de contar suas parábolas. Se nós, para quem gosta de um pouco de estatística, de dados, se tentarmos organizar as parábolas que o Senhor Jesus contou por assunto, nós vamos descobrir que ele proferiu mais ou menos 30, 31, 32 parábolas. O número dessa contagem depende do que vamos considerar ou não parábolas, mas os textos que são chamados de parábolas, até o título da nossa Bíblia, vem escrito a parábola tal, né? São mais ou menos 30 ou 31 textos desse. 2/3 destas passagens, dessas parábolas, o tema é sobre o reino de Deus, a sua vinda, os seus desdobramentos e coisas parecidas. 2/3. O terço restante é sobre assuntos práticos da vida cristã. Então, o restante, por exemplo, vai ter parábolas sobre oração, parábolas sobre perdão, parábolas sobre o amor ao próximo, e assim por diante. Mas 2/3 das parábolas de Cristo, mais da metade, portanto, fala sobre o reino de Deus. E desses 2/3, 1/3, o Senhor vai usar a ilustração
de semeadura, de colheita, de frutificar, e ele vai usar esse tema, essa ilustração de alguém que está plantando ou procurando colher alguma coisa. Então aqui é mais uma dessas parábolas. No nosso estudo sequencial, nós temos procurado olhar para essas parábolas primeiro, buscando cercar esse assunto, né? Finalizá-lo, por assim dizer, olhando primeiro para essas parábolas. Então, o tema dessa parábola, poderíamos dizer que é o arrependimento. O Senhor estava no diálogo com algumas pessoas e começou a falar sobre arrependimento com essas pessoas. Em primeiro lugar, ele procurou desmanchar na mente dos seus ouvintes um conceito bem errado, que hoje em dia algumas pessoas ainda têm, de que o que nós sofremos nessa vida é para pagar pecados, às vezes, que nós praticamos, né? Então, alguém vai achar que se errarmos bastante, nessa vida nós vamos pagar. Então, você já ouviu o ditado, com certeza, aqui se faz, aqui se paga, né? As pessoas costumam dizer assim. Outro ditado é o seguinte: o inferno é aqui mesmo. Então, aqui a pessoa vai fazer o mal e aqui ela vai pagar. Assim as pessoas até hoje imaginam. Então, os ouvintes do Senhor Jesus comentaram com ele sobre algumas tragédias que os seus contemporâneos já haviam experimentado. Então, existiu um grupo de pessoas em Jerusalém, o versículo 4 diz, que eram 18 pessoas, e uma torre desabou sobre eles. E o Senhor falou, olha, eles não eram piores do que os outros. Eles não haviam pecado mais do que os outros para que isso acontecesse com eles. Nesse mesmo diálogo, é levantado aqui um assunto de umas pessoas que haviam sofrido uma opressão severa da parte de Pilatos. E o Senhor Jesus falou, essa tragédia não aconteceu com eles, porque eles eram piores que os outros. Pelo contrário, então o Senhor ensina o arrependimento. Ele diz assim, se vocês não se arrependerem, vocês todos igualmente perecereis. Vocês vão perecer como aqueles que foram oprimidos por Pilatos, vão perecer como aqueles que estavam debaixo da torre que desabou. Então, todo ser humano está em pé de igualdade quando o assunto é arrependimento. Todos precisamos nos arrepender. Então, o Senhor está nivelando os seus ouvintes com uma só necessidade. Todos eles precisavam de arrependimento. A parábola vai ser contada, tem relação com esse assunto, né? E precisamos fazer uma pergunta, então. Mas o que é o arrependimento? O Senhor disse 2 vezes aqui, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, irmãos, o que é o arrependimento? Como podemos definir o arrependimento? A palavra arrependimento ela é muito presente no nosso diálogo cristão. Eu falo de arrependimento com as minhas filhas, que são bem novinhas ainda. E não é possível termos uma vida cristã sem entendermos o que é arrependimento. E às vezes nós vamos pensar que arrependimento aconteceu lá na conversão. Para alguém ser um crente ou para alguém ser um salvo, essa pessoa precisou de arrependimento, e é verdade. Mas nós temos uma mania bem equivocada de separar o momento da conversão com o restante da vida cristã, como se uma coisa pudesse ser rompida com a outra. O que aconteceu no momento da conversão foi a primeira vez onde nós reconhecemos os nossos pecados, sentimos uma repulsa em relação a eles, e pela primeira vez naquele momento, nós dobramos os nossos joelhos perante o Senhor Jesus Cristo
e imploramos a Ele a nossa salvação, o nosso perdão. Isso aconteceu algum dia pela primeira vez. Mas a partir desse dia e até hoje, nós estamos experimentando apenas uma continuação, um amadurecimento daquilo que foi vivido pela primeira vez no nosso primeiro dia como crentes. Então, se começamos a nos arrepender naquele dia, nós estamos até hoje praticando arrependimento. Nós não podemos falar que o arrependimento é um fato isolado, lá no primeiro dia da conversão. Um certo pregador, ele gostava de dizer para crentes que estavam com dúvidas acerca da salvação, como saber se eu sou um salvo? Como saber se um dia eu crio no Senhor? E aquele pregador gostava de dizer assim: a evidência de que você creu no Senhor um dia é que hoje você continua crendo. A evidência de que você se arrependeu dos seus pecados um dia é que hoje você continua se arrependendo. Então, os acontecimentos da conversão, eles continuam, eles são amadurecidos pelo restante da nossa vida. O arrependimento é assim também. Teve um dia onde nós sentimos o peso dos nossos pecados. Teve um dia onde nós não conseguimos mais levar aquilo para frente, escondendo-nos diante de Deus, né? Como Adão fez ali no Éden, procurou se esconder atrás de recursos próprios, procurou se esconder atrás daquele arbusto. Teve um dia onde nós não mais conseguimos nos esconder, e nós enfrentamos a dura realidade de comparecer diante de Deus e expor o nosso interior. Isso é difícil de fazer. Existem crentes que, mesmo depois de anos de conversão, têm dificuldades de externar o seu íntimo, por causa do orgulho, por causa do ego, da soberba. Mas, pelo menos um dia em nossas vidas cristãs, nós estivemos em sinceridade perante Deus, nus, sem capas e sem máscaras, e contritos, o coração esmagado pela consciência, o coração e as emoções trituradas pelo peso do pecado, e naquele dia nós nos confessamos perante Deus em arrependimento. E o arrependimento, ele produz duas coisas. Em primeiro lugar, ele produz uma rejeição de si próprio, total e enorme, de maneira que a pessoa que está arrependida, o maior desejo dela é reconciliação. Ela quer consertar o que foi estragado, ela quer mudar a sua condição, ela não consegue ficar bem com aquele assunto, a incomodando, a martelando, ela está com o interior contrito, esmagado. O arrependimento produz isso. Nós não podemos, por causa do arrependimento, conviver pacificamente com o nosso pecado mais. O pecado, ele cheira mal para nós. Ele nos causa repulsa, ele nos causa arrepios, e nós não podemos conviver com ele. Então, isso é arrependimento. Isso é evidência de que houve salvação. Em segundo lugar, o arrependimento, ele além de produzir esse reconhecimento interior, essa repulsa e rejeição por nós mesmos, o arrependimento, ele provoca, ele nos constrange, ele nos empurra a uma entrega da nossa vida a Deus. Então, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Eu estou arrependido das minhas tentativas, do meu orgulho, da minha soberba. Senhor, nesse momento eu estou me entregando a Ti, para o Senhor fazer o que bem entender. Essa oração bem pode ser a oração de alguém que está crendo agora. Mas quantas vezes nós não oramos assim, anos e anos, depois da nossa conversão? Isso é um resultado de arrependimento. Isso é o arrependimento
que começou lá na conversão, sendo produzido, sendo amadurecido em nosso coração, anos depois da nossa conversão. Então, o arrependimento é isso. Ele vai nos levar a nos afastar de nós e nos dobrar de joelhos perante o Senhor, em contrição, em humildade, jogando fora os nossos próprios recursos. Então, isso é uma vida de arrependimento. E agora o Senhor está expondo essa necessidade para os seus ouvintes. Podemos assumir que os ouvintes do Senhor não estavam acostumados a pensar sobre isso. Naquela circunstância, o povo judeu estava dominado por um senso de suficiência do rito religioso. Se eu entregar um cordeirinho sem defeitos, vai bastar para o Senhor me aceitar. Olha, se eu separar a quantia, a porcentagem que a lei determina do meu salário, Deus vai me aceitar. Se eu praticar, se eu for 3 vezes por ano a Jerusalém e celebrar aquelas festividades, então vai estar tudo bem entre eu e Deus. E eles eram de tal forma apegados aos ritos externos, porque assim era a liderança espiritual deles. Esse pensamento moldou a crença deles, né? Moldou a forma de pensar. E o Senhor está quebrando isso. O Senhor está destruindo essa forma de pensar e está expondo a necessidade de um íntimo constantemente arrependido. Toda uma trajetória de vida com Deus, esse íntimo vai precisar de quebrantamento. Esse íntimo vai precisar de arrependimento. Esse íntimo vai precisar de ser fustigado pela vara, pela correção do Senhor, pelo quebrantamento do Senhor. Então ele expôs isso para os seus ouvintes. Então esse é o contexto da nossa parábola. Logo a seguir, no versículo 6 a 9, o Senhor vai então contar essa parábola para desenvolver o seu assunto de arrependimento. Então ele fala de um homem que tinha uma figueira, essa figueira era plantada dentro de uma vinha, e esse homem veio procurar fruto naquela figueira. Só que ele não encontrou, e ele disse para o seu administrador: olha, tem 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e não estou encontrando. A minha vontade é arrancá-la de uma vez. E em comum acordo com aquele administrador, eles decidem dar mais alguma chance para aquela figueira. Então, qual é a explicação dessa parábola? Como podemos interpretá-la? Nós já dissemos aqui algumas vezes, nessa sequência de estudos, que o povo de Israel é ilustrado constantemente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e em especial nas parábolas, sobre uma figueira ou sobre uma vinha. O Senhor vai usar essas duas figuras para falar do seu povo. Então, por essas e outras, fica evidente que essa árvore que estava agora sendo procurado fruto nela, essa árvore ela representava Israel. E é dito aqui que por 3 anos, aquele senhor da vinha, que nós já sabemos que é o Senhor Jesus, ele assume esse papel em outras parábolas. O senhor da vinha, por 3 anos, investiga a figueira atrás de frutos. O que isso quer dizer? Os 3 anos são justamente o ministério público do Senhor. Ele começou a pregar com 30 anos, ele saiu do anonimato aos 30 e foi crucificado aos 33 anos de idade. Portanto, Israel foi exposta
a investigação do Senhor atrás de frutos durante 3 anos. Então, por 3 anos, o Senhor da vinha percorreu aquelas regiões. Ele foi para a Galileia, ele foi para a Judéia, ele chegou nos limites de Samaria, ele foi para Decápolis. E nós olhamos os evangelhos, o Senhor está andando de vila em vila, de aldeia em aldeia, e recorrentemente visitando Jerusalém atrás de fruto, por 3 anos. Por 3 anos. Qual era o fruto que o Senhor estava procurando naquele povo? Por causa do contexto que estamos estudando, o fruto, em primeiro lugar, nós identificamos aqui que é exatamente o arrependimento. A parábola foi contada para ilustrar, para jogar luz sobre a falta de arrependimento daquele povo. Então é como se o Senhor dissesse, olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer todos. E tem 3 anos que eu procuro isso em vocês. Então o fruto procurado pelo Senhor naquele povo era o arrependimento dentro do coração de homens e mulheres fiéis. Irmãos, vamos pensar nisso por um momento, por 1 minuto. O Senhor andou de casa em casa, pregando nas praças, pregando nas sinagogas, não atrás de pessoas que davam todo o seu dinheiro, não atrás de pessoas que tinham a lei decorada na cabeça, como os escribas. Ele não estava atrás de pessoas, como ele disse, que eram sãs, pessoas autossuficientes, mas ele investigou atentamente todo aquele território, como alguém que apalpa todos os galhos, ansioso por encontrar um fruto numa árvore, atrás de pessoas que tinham o coração quebrantado, em arrependimento. Corações de arrependimento. Foi o que ele procurou naquele povo, em primeiro lugar. Corações que não eram endurecidos, corações que não eram arrogantes. Enquanto vamos falando aqui, pense em como está o seu coração. E eu penso como está o meu. Porque o Senhor procurava corações que eram sensibilizados mediante uma palavra de admoestação. Não eram corações empedernidos, corações de pedra, mas eram corações que reagiam com contrição, que eram amolecidos cada vez que ouviam a palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós não somos assim. Muitas vezes nossos corações, eles não são como esses que o Senhor procurou. São corações que a palavra de Deus, às vezes pregada por um irmão, às vezes lida por nós na nossa devoção diária, ela não sensibiliza, ela não toca, ela não muda nossas atitudes, ela não provoca transformação alguma, por causa de uma insensibilidade. E o Senhor está dizendo que isso se parece com a procura de frutos que ele faz e que ele não encontra. Então, o Senhor estava procurando naquele povo frutos, como é dito em outro lugar, frutos dignos de arrependimento. Teve certa vez em que ele disse para os seus ouvintes, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o fruto, na Bíblia, ele é muita coisa, mas ele, na maior parte das vezes, ele é algo interno. O fruto pode ser algo externo. O fruto pode ser a conversão de um conhecido. Então, se eu prego o evangelho para alguém e essa pessoa crê, é um fruto. O fruto, em outros lugares, é visto como uma oferta financeira. Paulo fala disso como fruto. É algo externo. Mas, na maior parte das vezes, o fruto ele é interno. Ele é aquilo que o Senhor modifica nas nossas vidas. Ele é aquilo que o Senhor consegue mexer no nosso caráter. Isso é fruto.
O fruto do Espírito, por exemplo, é quando o Senhor consegue nos livrar de pensamentos pessimistas e produzir alegria. O fruto do Espírito, por exemplo, é quando o Senhor consegue nos livrar de egoísmo e produzir amor. É quando ele consegue nos livrar de um temperamento explosivo e produzir domínio próprio. Então, o fruto, ele na maior parte das vezes, ele é interno. E aqui nós estamos diante de um texto onde o fruto, especificamente, é um coração de arrependimento, um coração de contrição, um coração disposto a rejeitar a si próprio e a entregar-se completamente a Deus. Então, o fruto que temos a oferecer a Deus, em primeiro lugar, e o fruto que ele estava procurando aqui na figueira, não, prestem atenção, não tem, em primeiro lugar, relação nenhuma com a qualidade do nosso culto solene. Israel estava, talvez, num momento onde eles estavam mais preocupados em toda a história em oferecer um culto completamente de acordo com a lei. Então, os fariseus estavam lá, caprichosos com a letra da lei. Os escribas estavam lá, caprichosos com aqueles detalhes todos. Mas isso não era o fruto que o Senhor estava procurando, porque estava desligado com um coração de arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor não está procurando em nós, em primeiro lugar, uma vida de frequência à reunião, se lá dentro isso não modifica nada, uma vida religiosa de aparência, de algo externo. Ele está procurando um coração arrependido, um coração contrito. Então é dito que em 3 anos de investigação, o senhor da vinha não encontrou o fruto que ele estava querendo. Ele não encontrou. Então ele disse, olha, vamos arrancar essa árvore de uma vez por todas. Mas aquele administrador da vinha, ele dá uma sugestão e ele diz, olha, vamos estender a oportunidade por mais um ano. Vamos estender a oportunidade por mais um ano. Quem sabe não há o fruto. Quem sabe não há arrependimento. Então, após os 3 anos de ministério público do Senhor, ele não foi crucificado ao fim exato dos 3 anos, mas ao longo do 4º ano, digamos, e mais um pouco de tempo, seria o 4º ano, o ano da oportunidade, nós vemos que Israel não foi removido do testemunho de Deus, as chances não se fecharam todas quando o Senhor, enfim, foi crucificado, ao final dos 3 anos de ministério público. Foi estendido um tempo além de oportunidade. É o que a parábola está dizendo. Então, depois dos 3 anos, onde nenhum fruto foi achado, o que aconteceu depois disso? As oportunidades não se fecharam. Eu vejo aqui um caráter do nosso Deus, que o irmão Felipe vem expondo, que é o caráter da graça. O Senhor poderia, de repente, ter fechado a porta para eles. Olha, tem 3 anos onde eles estão assistindo curas, milagres, e estão ouvindo a pura palavra de Deus e não querem nada com Deus. Vamos fechar a porta da oportunidade? E ele decide, não, vamos deixar por mais um tempo ainda. Então, depois dos 3 anos, onde o Senhor passou pregando, houve a notícia da ressurreição. A Bíblia expõe a ressurreição como o maior milagre de todos. Eles creram na ressurreição? É interessantíssimo quando nós observamos o relato bíblico. Ao invés de crerem em alguém que havia ressuscitado, eles inventam uma outra história para abafar a notícia. Os guardas dizem, nós
vimos. Ele saiu da pedra, vieram pessoas e tal. Os guardas, eles falam para os judeus, olha, ele ressuscitou. Aqueles homens ouvem isso e procuram abafar a consciência diante de uma notícia dessas. A oportunidade foi estendida um pouquinho mais além dos 3 anos, mas eles não quiseram. Depois dos 3 anos de ministério público do Senhor, dentro do 4º ano, digamos assim, eles assistiram uma torrente de milagres praticadas pelos apóstolos, sinais e prodígios. O Senhor era um homem na terra de Israel, fazendo sinais e prodígios. Mas depois de sua morte, depois dos 3 anos que é dito na parábola, foram 12 ou mais homens replicando os mesmos sinais, curas, ressurreição de pessoas, descida do Espírito Santo, e eles assistiram aquilo. Olha a oportunidade deles, mas não quiseram crer. Até que chegou um dia onde Paulo, o apóstolo, diz, olha, vocês não querem nada. Nós vamos para os gentios agora. Que o evangelho, ele gradualmente, veja o que a parábola está nos iluminando aqui. O evangelho, gradualmente, ele é fechado para os judeus e ele vai se tornar popular entre os gentios. E depois de alguns anos, o templo em Israel é destruído, Jerusalém é arruinada, e aquele povo agora, oficialmente, estava rompido com Deus. Houve o tempo da graça, houve uma última oportunidade no apagar das luzes, Deus deu chances até o último ponto. Mas nosso Deus é um Deus que dentro dos seus sublimes conselhos, há um dia aonde ele fecha a porta da oportunidade. E aquele povo experimentou isso. Deixa essa árvore aí, versículo 8, por mais um pouco de tempo. Se ela vier a der fruto, tudo bem, se não, será cortada. E Israel foi assim. Não deu fruto e foi cortado do relacionamento com Deus. Então, essa parábola fala do que veio a acontecer com eles, 3 anos de investigação, fruto não foi encontrado, um pouquinho mais de tempo, de chance, e não foi também aproveitado pelos judeus, e eles foram, enfim, cortados. Mas, irmãos, cortados por causa de quê? Cortados por causa de um coração sem arrependimento, um coração endurecido, um coração de pedra. Nós podemos ter esse coração, né? Vindo para a parte prática, para a aplicação que essa parábola nos faz pensar, nós podemos ter um coração como o deles. E você vai poder dizer, mas será que um crente pode chegar nesse nível? O escritor aos Hebreus fala disso. Irmãos, tende cuidado que não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Um coração material vai nos levar à falta de arrependimento na vida. Um coração soberbo, um coração mergulhado na orgia desse mundo, nas preocupações desse mundo, vai nos levar a ter um interior como o deles aqui, descrito na parábola. Eu quero encerrar com 2 lições práticas que nós vemos aqui nessa parábola. A primeira lição, ela está no versículo 6, é dito que essa figueira ela estava plantada dentro de uma vinha. Ela não era uma figueira no quintal, ela não era uma figueira no passeio de casa, plantada em qualquer lugar, mas era uma figueira plantada na vinha. O que os estudiosos e conhecedores da cultura judaica falam sobre isso é que era o melhor lugar para se plantar uma árvore.
A vinha era um quadradinho de terra, onde o solo se tornava fértil, onde a umidade do terreno era ideal, era a melhor chance que haveria de uma árvore dar fruto. E essa figueira da parábola, ela estava nas condições mais propícias de darem o fruto. Irmãos, quantas vezes nós não frutificamos para o Senhor, nós não temos o coração que Ele procura, como procurou aqui, mesmo nas condições mais ideais. Mesmo dentro de uma vinha fertilíssima, nós não damos fruto. Eu considero que nós somos os mais indesculpáveis de todos os cristãos de todas as eras. Tamanha é a nossa condição, tamanho é favorável a nossa possibilidade de dar fruto. Nós vivemos um tempo onde não há perseguição. Nós vivemos num tempo onde há recursos de procurar e de pesquisar qualquer assunto da palavra de Deus. No meu celular, eu tenho uns 10 comentários bíblicos na palma da minha mão. Se eu sou ignorante a algum assunto, e se eu não dei fruto por causa de alguma coisa, foi porque eu não procurei. Nós vivemos e reunimos em igrejas locais que têm clareza de tantos assuntos. Eu considero, irmãos, que a nossa igreja, onde nós reunimos, a igreja do bairro Tupi, nós temos um ambiente favorável para crescimento individual. Nós temos irmãos que se preocupam conosco. E nós temos uma regularidade de reuniões. E nós temos tido excelentes ensinos. E nós temos irmãos ali dentro que nós podemos procurar para conselho. Se você é uma mulher, você tem irmãs sábias, idôneas para isso. Nós temos crianças que formam um grande um grupo agraciado, onde Deus tem sido generoso e tem exposto o evangelho a essas crianças, vez após vez. Nós vivemos, irmãos, dentro de uma vinha fértil, como essa figueira. E se não dermos fruto, é por nossa culpa. E não é culpa dos irmãos. Não é culpa de ninguém mais. Não é culpa da nossa época. Não é culpa do governo, porque ele não persegue. Não é culpa de ninguém. É culpa nossa. Nós somos como essa figueira que está vivendo em condições favoráveis, as mais favoráveis para dar fruto. Existem pessoas em contextos muito mais complicados que os nossos. Existem pessoas hoje no planeta que, se falarem o nome de Cristo, elas são mortas. Existirá uma época na grande tribulação onde o salvo terá que pagar com a sua vida. Irmãos, nós vivemos num tempo admirável de oportunidades. Admirável. Nós somos como essa árvore, num tempo mais propício, mais favorável. Essa é a primeira lição adicional que eu retiro do texto. A segunda está no versículo 7, que ele diz o seguinte, finalzinho do versículo: para que está a figueira ainda ocupando inutilmente a terra? Veja, aquela figueira que não dava fruto, ela estava ocupando a terra inutilmente. Ela estava tomando a oportunidade, tomando alguns metros quadrados que poderiam ser usados com outra árvore que desse frutos. Além da esterilidade dela própria, ela atrapalhava as outras. Ela dava sombra para outras, impedia outras. Ela tomava a energia dos trabalhadores que ficavam ali adubando, que ficavam ali podando, enquanto tudo isso poderia ser gasto em outra árvore, melhor do que essa, que desse frutos.
Então, o que eu retiro disso é que a nossa esterilidade espiritual nunca será um prejuízo só nosso. Enquanto não temos frutificado, enquanto não damos fruto, enquanto o Senhor investiga e não acha coração de arrependimento em nós, nós somos prejuízo para nós, mas para os que estão à nossa volta, para as árvores que estão plantadas à nossa volta. Há gasto inútil de energia por parte da igreja conosco. Nós estamos tomando um pedaço de terreno que poderia ser melhor utilizado por outros. Portanto, o recurso na parábola era arrancar essa árvore estéril. Irmãos, sempre que nós não trabalhamos, nós damos trabalho. Ou trabalhamos ou damos trabalho. Sempre que somos estéreis, infrutíferos, nós atrapalhamos a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da igreja local. Quando o vizinho vê em mim que faço uma profissão de fé, ele não vê fruto, ele vê esterilidade, ele acha que isso é ser um crente. Eu estou, às vezes, criando um obstáculo para alguém se converter. Então, nós devemos ter cuidado e nós devemos oferecer ao Senhor o coração que ele está procurando. Ele procurou em Israel por 3 anos, não encontrou. Então, ele nos salvou, ele plantou outro testemunho, que é a igreja, para justamente dar o que Israel não deu. Nós temos correspondido às expectativas do Senhor no dia em que ele me salvou, com expectativas para a minha vida. Eu tenho correspondido isso? Ou eu sou mais uma árvore que não dá fruto e sou um desperdício de seiva, de tempo, de recursos? Que o Senhor possa nos ajudar a dar muito fruto para a honra e glória do seu nome. Amém.